Então bora lá, jovens, com mais um vídeo do Geopolítica para Iniciantes. Não se esqueça de deixar o like e seguir o canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa mudança tática, sim, surpreendente, que está literalmente redefinindo o que a gente entende por guerra econômica. Sabe aquela situação onde um gigantesco choque geopolítico lá no Oriente Médio acaba desencadeando uma nova e muito radical forma de sanção bélica na guerra entre Rússia e Ucrânia? Pois é, o que a gente vai explorar aqui não é só sobre bombas e drones voando, mas sim sobre como o mercado global de energia, a diplomacia internacional e, acredite se quiser, a engenharia caseira colidiram de um jeito que absolutamente ninguém previu. A gente vai passar rapidinho pelos pontos de hoje para organizar a nossa cabeça. Primeiro, o choque geopolítico global que deu o pontapé nisso tudo. Depois, a ofensiva contra as refinarias russas, a matemática absurda por trás do uso de drones, o calcanhar de Aquiles da defesa deles e, para fechar, o estrago econômico e psicológico dessa história toda. Começando pelo ponto 1, o choque geopolítico global. Para entender essa treta toda, a gente precisa dar um passo para trás e olhar o evento massivo que funcionou como o verdadeiro catalisador da situação. Olha só como a geopolítica é um quebra-cabeça complexo. Tudo isso começou lá em 28 de fevereiro de 2026. Os Estados Unidos e Israel lançaram a Operação Epic Fury contra o Irã. Como troco quase imediato, o que o Irã fez? Bloqueou o Estreito de Hormuz. O resultado disso foi uma crise global de combustíveis instantânea. Papo de 20 milhões de barris por dia, ou seja, uns 20% da oferta global, completamente paralisados. Diante de um choque de preços catastrófico no mundo todo, a administração lá em Washington tomou uma decisão politicamente explosiva. Suspenderam temporariamente as sanções sobre o petróleo russo em trânsito para tentar dar um alívio para o mercado. E bom, como reação a essa mudança diplomática gringa, a Ucrânia sacou que precisava tomar as rédeas da situação no mês seguinte. Aliás, galera, deixa um comentário de um tema que você quer que eu faça outro vídeo e eu farei e postarei no canal em menos de uma semana. Agora foca nesse número aqui, 5 bilhões de dólares. Cara, esse foi o lucro extra totalmente inesperado que caiu direto no bolso do Kremlin só no mês de março, puramente como efeito direto daquela suspensão das sanções de trânsito pelos americanos. Para Kiev, isso foi um banho de água fria. As negociações de paz congelaram totalmente, Washington estava de olho só no Irã e Moscou, do nada, estava recebendo cheques gigantescos para financiar mais armamento. Como a diplomacia, sem querer, abriu a torneira de dinheiro para a Rússia, a Ucrânia decidiu que precisava fechar essa torneira, só que fisicamente. E é exatamente isso que nos joga para o nosso segundo ponto. A ofensiva das refinarias. A resposta brutal e direta a esse desequilíbrio financeiro. A partir do finalzinho de março de 2026, a estratégia ucraniana deu um salto qualitativo bizarro. A coisa ficou metódica, não eram mais aqueles ataques esporádicos, sabe? Virou uma rotina quase diária focando nos mesmos alvos, justamente para impedir qualquer chance de conserto. O caso da refinaria de Tuapse, lá no Mar Negro, é assustador. Ela tomou pancada 3 vezes em menos de 2 semanas. Os incêndios duravam dias. 8 tanques gigantescos foram simplesmente pulverizados, causando vazamentos enormes de petróleo e criando literalmente uma chuva negra, onde gotas de água cheias de fuligem não paravam de cair em cima da cidade. E o alcance dessa galera vai muito além da fronteira. Eles foram bater em instalações na cidade de Perm, que fica a mais de 1.500 quilômetros de distância, com múltiplas ondas de ataque em menos de 24 horas. Eles também miraram bem nos gargalos logísticos críticos, tipo os portos do Báltico de Primorsk e Ust-Luga. Para vocês terem noção do estrago, num determinado momento ali, cerca de 40% de toda a capacidade de exportação marítima russa no Báltico foi tirada do ar. É muita coisa. Mas aí fica aquela pulga atrás da orelha. Como um país em clara desvantagem material consegue fazer tudo isso? Chegamos à nossa seção 3, a matemática dos drones. A guerra assimétrica no seu estado mais puro. Lembrando, pessoal, deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer. Agora pensa comigo no contraste absurdo que a gente tem aqui. De um lado, o drone N196 Lyut, que aliás significa feroz. O bichinho custa só uns 50 mil dólares, carrega 120 quilos de explosivos e a galera monta de forma super simples em pequenas oficinas pelo país. É uma máquina lenta, barulhenta, mas do outro lado, a gente tem a infraestrutura petroquímica russa, que é absurdamente cara, custando dezenas, às vezes centenas de milhões de dólares para ser construída ou arrumada e que leva anos para ficar pronta de novo. Claro que o sucesso não vem só de jogar drone barato para o alto. Tem uma mistura muito inteligente de tecnologia aí.
O Liut faz o volume, né? Mas voando junto com ele estão os drones táticos Firepoint FP2, que tem uma missão muito específica: caçar os sistemas de defesa antiaérea que tentam abater o enxame. E a cereja do bolo é um míssil de cruzeiro FP5 Flamingo de fabricação ucraniana. Esse monstrinho chega a 3.000 km de alcance, carrega 150 kg de ogiva e os caras conseguem produzir até 5 desses por dia. Eles guardam esses mísseis para alvos valiosíssimos, tipo o complexo de mísseis em Votkinsk. Mas o ponto-chave de tudo isso é este número: 30%. Esse é o tanto de drones que efetivamente conseguem sobreviver à guerra eletrônica e às defesas antiaéreas para acertar o alvo. Você pode pensar, pô, só isso? Sim, porque a matemática simplesmente esmaga a ineficiência. Mesmo que 70% caia, os 30% que passam causam danos de milhões e milhões de dólares usando equipamentos que custaram trocados, proporcionalmente falando. A matemática de atrito favorece o atacante de um jeito que não tem como competir. O que nos joga para a seção 4. O calcanhar de Aquiles da Rússia. Fica a dúvida, né? Como a segunda maior potência militar do planeta não consegue parar alvos tão lentos que dá para ver a olho nu? A real é que a resposta não é só incompetência. São vulnerabilidades sistêmicas gravíssimas. Primeiro, o básico, a geografia. A Rússia é colossal. É fisicamente impossível colocar um escudo perfeito em cima de um território daquele tamanho. Segundo, a famosa rede de defesa integrada deles, com sistemas como o S-400, foi desenhada lá atrás para lidar com bombardeiros da OTAN voando super alto e rápido, e não contra uns cortadores de grama voando raspando a copa das árvores. E terceiro, 5 anos de guerra ininterrupta moeram os equipamentos russos. Em 2025, eles até tentaram improvisar construindo mais de 100 daquelas torres gigantes, tipo da Segunda Guerra, para elevar fisicamente os sistemas Pantsir. Mas, cara, as brechas continuam lá, escancaradas. Tudo isso nos traz a nossa quinta e última sessão, onde a gente para de olhar para a árvore e olha para a floresta inteira. Vamos entender o verdadeiro impacto profundo das chamadas sanções cinéticas. Para começar, a gente tem dados concretos da Agência Internacional de Energia, ok? Os ataques retiraram incríveis 500 mil barris por dia da capacidade de refino da Rússia. 500 mil. E isso não é chute de analista de Twitter, são dados consistentes do mercado global. Essa produção toda fora do ar significa menos combustível para o tanque dos blindados lá no front e, claro, um buraco negro nos cofres do Estado. Quando a gente olha para as proporções, o tombo é ainda mais visível. Pelo menos 16 das 38 grandes refinarias russas foram atingidas. Traduzindo, quase 40% de toda a capacidade nominal de refino do país foi para o espaço de alguma forma. A situação ficou tão feia que forçou a Rússia a estender embargos sobre as próprias exportações de gasolina e a começar a comprar combustível de fora. Eles tiveram que importar da Bielorrússia, China e até da Coreia do Sul e Singapura para não faltar gasolina internamente. Mas não dá para ignorar o fator psicológico, que é brutal. A perda do santuário. A propaganda de Moscou passou anos vendendo que isso era só uma operação especial, controlada e muito distante. E agora? Moradores de São Petersburgo, a mais de 1.000 quilômetros do fronte, estão vendo fumaça preta cruzando os céus. Bairros sendo evacuados. Fila no posto de gasolina. E do lado militar, cada vez que o exército precisa puxar um sistema de defesa lá da frente de batalha para proteger uma refinaria lá no interior, é uma proteção a menos cobrindo solados. A guerra simplesmente cruzou a fronteira de volta para casa. E para amarrar tudo que a gente dissecou hoje, eu deixo essa provocação que virou o mundo militar de cabeça para baixo em 2026. Se anos de sanções financeiras e toda aquela pressão diplomática do Ocidente não conseguiram mudar a atitude do Kremlin, será que o impacto direto, físico e constante de explodir infraestrutura na marra com essas sanções cinéticas é o que vai assumir esse papel de vez? O mundo todo está assistindo a essa nova matemática sombria. Por enquanto é isso. Assista outro vídeo sobre o tema, não se esqueça de deixar o like e seguir o canal para não perder a próxima notícia sobre geopolítica mastigada de um jeito descomplicado para você. Falou, piazada!